Olá pessoal, hoje nós vamos estar aqui trabalhando com joins, um dos comandos aí talvez um dos mais usados quando você está trabalhando com query e tem que juntar informação aí de outras tabelas. E esse é exatamente uma das principais diferenças do join, porque se você percebeu até agora, nós temos trabalhado com informações sempre de uma tabela. Então nós estamos ordenando, filtrando, agrupando sempre de uma tabela, mas nós não trabalhamos muito aí com junção de outras informações. Então, para entrar nisso hoje, nós vamos entender que existem três tipos de joins principalmente usados, que são o inner join, outer join e self join. Porém, hoje nós vamos focar apenas no inner join e nas próximas aulas veremos os outros. Então, basicamente, como que eu uso, em que cenário é útil ter você fazer o join? Então, eu tenho uma imagem aqui que talvez fique um pouco mais clara. Nós temos duas tabelas aqui, a tabela cliente e a tabela endereço. Vamos dizer que você quer trazer informação que não existe na tabela cliente. Por exemplo, nós temos aqui o que é na tabela cliente: o ID do cliente, o nome dele e o ID do endereço. O ID do endereço é apenas um número. Não existe aqui uma rua, uma cidade, não tem nada descritivo aqui, é apenas uma referência. E aqui na tabela endereço, nós temos de fato essa informação completa, que é a rua, a cidade. Então, o que nós temos que fazer nesse caso é um join. Nós temos que juntar a informação de uma tabela com outra. E aqui entra a questão da primary key e foreign key. O que é uma primary key? Primary key é um valor, uma coluna que identifica unicamente aquela tabela. Então aqui nós temos o client ID, que identifica essa tabela unicamente, e aqui nós temos o endereço ID, que identifica essa tabela unicamente. Porém, o endereço ID aqui ele é considerado um foreign key, ou seja, uma chave estrangeira, porque aqui ele é apenas uma referência para a sua tabela original, que é a tabela de endereço que está aqui na direita. Então, se nós queremos juntar essa informação, como que eu juntaria isso aí? Como que seria a informação? Como que eu faria para juntar essa informação fictícia aí? Deixa eu colocar a informação ao lado aqui. Então, basicamente seria isso. Nós temos que pegar a informação do ID do cliente, o nome do cliente, e nós queremos também a rua e a cidade. E para isso nós vamos extrair essa informação de cliente da tabela cliente, e nós vamos extrair a informação de cidade, de endereço de forma geral, da tabela endereço. E assim nós usamos o inner join. E aí nós digitamos aqui inner join e depois disso nós colocamos a condição na qual eles vão estar sendo agrupados, estão sendo ajuntados. Eles são ajuntados pela coluna em comum, que neste caso você pode ver que é o endereço ID. E quando eu faço isso aqui, eu vou juntar essa informação e vou trazer um resultado, como por exemplo isso aqui. Eu vou trazer cliente ID 2, nome do cliente Bruno, rua Norte e cidade São Paulo. Então, nós teríamos um resultado basicamente igual esse aqui, certo? Porque nós juntamos a informação e trouxemos ela daqui usando o join. Tranquilo, então quero mostrar para vocês agora um pouco mais de exemplos aí na prática, para que você entenda um pouco mais sobre os joins. Então abre o seu SQL Server aí. Eu quero, por exemplo, o seu Business Entity ID. Eu quero o seu First Name, que é o primeiro nome. Quero o seu Last Name, que é o sobrenome. Eu quero também saber qual que é o e-mail dele, o email address. Ok, então eu quero essas informações. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é o que tem nas duas tabelas que vão ser usadas para juntar a informação. Então vamos ver primeiro o que tem na tabela person. Select top 10, tudo from person.person. Se eu fizer isso aqui, nós temos aqui o Business Entity ID, temos o First Name, temos o Last Name. Então já temos aqui uma parte da informação que a gente precisa. E se a gente dá uma olhada no top 10 aqui, da tabela person.emailaddress, nós vamos ver que nós temos aqui o nosso Business Entity ID e nós temos aqui o nosso e-mail, que é o que a gente precisa. Então, se eu selecionar tudo junto aqui, ele vai trazer a informação aqui pra gente e você vai ver que a gente tem uma coluna em comum. Já percebeu qual é?
essa coluna em comum é o Business Entity ID. Então aqui nós vamos fazer essa junção de informação baseada na coluna que está em comum, que é o nosso Business Entity ID, para trazer todos esses dados aqui. Então eu vou colocar o código aqui, nós vamos ver agora como foi feito isso, e eu vou explicar. Então esse aqui é o código, se eu selecionar aqui, ele vai trazer informação para a gente. Então como que eu consegui fazer isso? Nós temos que trabalhar aqui selecionando as colunas que nós queremos da primeira tabela, okay, que no caso são essas 3 informações aqui, e a coluna que nós queremos da segunda, ou das outras também, pode ser mais de uma, das outras tabelas aqui dentro do nosso select. Nós vamos extrair essa primeira informação da primeira tabela e depois a informação extra nós vamos tirar da segunda tabela, que é a tabela email address. Você pode perceber que eu coloquei um alias aqui, né, um apelido, para ficar um pouco mais fácil de identificar ela daqui no select. E também para não dar erros na hora de selecionar. Caso você tenha colunas com nomes iguais, você obrigatoriamente tem que colocar um apelido nela. Então já faça isso aí como boa prática. E aí nós temos que juntar essa informação baseada em alguma coluna que é em comum, que no nosso caso foi a Business Entity ID. Então fazendo isso, você consegue juntar informações de tabelas diferentes, certo? Então vamos dizer agora que nós queremos aí os nomes dos produtos e as informações de suas subcategorias e também o preço de cada um. Então o que eu quero? Eu quero o preço do produto, que nós temos aqui, é chamado de list price. Eu quero também o nome do produto e o nome da subcategoria. Então nós temos que achar primeiro as 2 tabelas, né, que tem essa informação. A primeira tabela é a select top 10 from production.product. Então aqui nós temos informações de produtos, como por exemplo o nome, que é uma das coisas que nós queremos, né? E também o list price, que é o preço de venda. E aí nós temos também a tabela subcategoria que nós precisamos. Então nós vamos dar no select top 10 from production.product subcategory. Então se nós selecionarmos aqui, nós temos a informação da subcategoria, certo? Então, qual é a informação que nós temos em comum entre elas? Se eu selecionar ela aqui, você vai conseguir identificar isso. Então, nós temos aqui o Product Subcategory ID, que está em uma coluna aqui e é uma coluna aqui. Então, nós encontramos nossa coluna em comum e nós vamos fazer nosso join em cima dela, certo? Apesar de estar nulo aqui, não é porque eu selecionei só as 10 primeiras, né? Algumas aí realmente não estão preenchidas, mas quando a gente fazer o select usando a tabela toda como base, vai retornar dados sim. Então eu vou mostrar aqui como nós faríamos isso nesse caso. Então nós faríamos esse seguinte select aqui. Nós vamos pegar, né, as primeiras informações que nós queremos, o list price, o nome do produto e depois o nome da subcategoria. Então, nossas primeiras 2 colunas estão saindo da tabela Product e nossa terceira coluna, que é a subcategoria, né, o nome da subcategoria, está saindo da tabela Product Subcategory, né, que nós colocamos o apelido aqui de PC. E aí nós temos que juntar ela sempre baseada em informação em comum. Então a informação em comum é a coluna Product Subcategory ID. E quando nós juntamos tudo isso, nós temos aqui este resultado que traz essas informações para a gente, certo? Existe também um outro cenário, que é um cenário onde você simplesmente quer juntar todas as informações de uma tabela com a informação de outra tabela, sem fazer algum filtro. Você simplesmente quer juntar onde as colunas têm alguma informação em comum. Então, eu vou dar um exemplo, talvez fique mais prático se você ver isso no código aqui. Então, vamos dizer que eu quero informação. Nós temos a tabela Business Entity Address. Se a gente selecionar aqui, nós temos essas informações. São aproximadamente 5 colunas aqui, certo? A tabela person.address, que tem informações de endereço.
E se eu quiser simplesmente juntar essas informações? Porque se você selecionar as duas aqui, você vai ver que ela tem uma informação em comum. Já percebeu qual é a informação em comum? É a coluna Address ID. Então, se eu quero simplesmente juntar essas informações, produzir uma linha aí com todas essas colunas, o que eu poderia fazer? Isso é chamado produto cartesiano. Basicamente, isso é um nome talvez complexo aí para explicar que você quer juntar tudo. Basicamente é isso. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, select top 10, vamos pegar só os 10 primeiros para não ficar muito demorado o query aqui, né? Person.business address, business entity address, chamado de BA, inner join com person.address, chamado de PA. Quando on, o nosso PA, nosso person address ID, for igual ao nosso BA, que é o business entity.address ID. Se eu selecionar aqui, você vai ver o que ele fez. Ele juntou todas as colunas aqui, né, que tem o ID igual. Então isso também é uma das possibilidades de como fazer um join. Você simplesmente junta todas as informações. Isso é o que acontece sempre que você não define aqui quais colunas você quer aqui em cima e faz um join. Então se você fez um join e não definiu as colunas aqui em cima, ele vai simplesmente retornar a junção de todos os dados dessas tabelas que estão dentro dessa condição aqui. Perfeito? Então já temos agora um desafio para você ver se já está conseguindo entender aí esse conceito de join. Então qual que é o desafio para essa aula? Bom, nós temos aqui duas tabelas que eu estou mostrando para vocês, que é a tabela Phone Number Type e a tabela Person Phone. Então uma tem o tipo do telefone, né, e o que ele representa, e a outra tem a informação do número em si. Né? Aqui é o número em si, aqui é a informação sobre o tipo de número que é. Então, o que eu quero que você faça para mim? Eu quero que você traga para mim um resultado que vai incluir as seguintes informações. Ele vai incluir o Business Entity ID, o nome, né, que é esse nome aqui, o Phone Number Type e o Phone Number, né, tudo em um resultado só, usando joins. Então, esse é o exercício, esse desafio. Então, eu vou agora passar para as dicas. Quais colunas que você... o que você tem que usar aí para conseguir montar isso aí. Então, vou mostrar agora as dicas para você conseguir fazer este exercício. Então, basicamente, você vai ter que usar essas duas colunas, essas duas tabelas que nós já estamos vendo aqui, e nós teremos que usar, claro, o join, encontrando qual coluna é comum entre essas tabelas para que você consiga montar este resultado. Você tem que trazer nessa ordem aqui, tá? Business name, depois phone number, type ID e depois o phone number. Então tente aí no seu tempo e depois volte aqui para conferir o resultado. Ok, então vamos ao resultado. Nós temos aqui o resultado, ok? E aqui nós vamos fazer exatamente como foi pedido pelo exercício, que é você trazer o business, depois o name, depois o phone number, depois o phone number, exatamente como foi pedido, que é o ID, o name, phone number type ID e o phone number. Então você tem que fazer dessa forma aqui, você vai trazer informação do Business Entity ID da tabela pessoa, o nome da tabela Phone Number Type, o ID da tabela Phone Number Type e o número da tabela Phone Number. Certo? Você junta as tabelas, né? Você vai fazer o join aqui e vai juntar baseado no seu Type ID, que é a coluna que eles têm em comum, certo? Então nós temos aqui o segundo desafio. Nós temos duas tabelas, a tabela State Province e a tabela Address. Então o que eu quero que você faça aqui? Primeiro perceba que nós temos aqui uma informação de estado, que tem o nome do estado, temos o Province ID, e aqui nós temos informações de endereço, como por exemplo a cidade, rua, etc. Inclusive nós temos aqui o State Province ID também. Então qual que é o desafio que você tem que realizar neste caso? Você vai trazer para mim aqui as seguintes informações. Eu quero o Address ID, a City, né, a cidade daquele lugar, o State Province ID e o nome deste estado, tudo em apenas um select usando joins, certo? Então como que você vai fazer isso?
Então vamos a seguir aqui para as dicas. Então você vai ter que usar essas duas tabelas aqui e você vai ter que encontrar a coluna em comum para que você faça o join, extraindo somente essas informações dessas tabelas, certo? Perfeito? Então tente aí no seu tempo e depois volte aqui para ver o resultado. Então nós temos aqui o resultado, né, onde você vai basicamente trazer as informações aí de cidade e endereço da tabela person.address, depois você vai trazer as informações de State Province ID e de name da tabela State Province, ok? Fazendo sempre a junção baseada nas colunas, na coluna que é comum entre elas. Perfeito? Então é isso, espero que você tenha conseguido entender um pouco mais sobre os joins, especificamente sobre o inner join. Na próxima aula nós vamos entender sobre os outros tipos de joins que existem no SQL e que podem também ser usados quando não há dados em alguma dessas tabelas ou colunas que você está pesquisando. Perfeito? Se isso te ajudou de alguma forma, deixe no comentário aí o que você achou dessa aula e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para que você não perca a próxima aula. É isso aí, até a próxima!